Olá, pessoal, bom dia! Aqui é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que vocês estejam todos bem e animados para a nossa 10ª aula da disciplina de Tópicos Especiais em Ciências Humanas. Esta é a aula que vai inaugurar o 3º trimestre e com ele novos assuntos, novas leituras, novas abordagens. O tema da nossa aula de hoje é ocupação do espaço público. Para que isso faça sentido, eu quero apresentar a vocês o nosso pequeno plano de trabalho para essa disciplina, que vocês sabem que conta com aulas quinzenais. Nós temos a previsão de 4 aulas de tópicos nesse 3º trimestre. Ao longo dessas 4 aulas, nós vamos desenvolver os seguintes objetos do conhecimento: ocupação do espaço público, violência urbana e rural e sustentabilidade. São temas muito potentes, muito fortes e que vão trazer muitos questionamentos e muitas provocações para nós. Um assunto de ordem prática que certamente interessa a todos os meus alunos são as avaliações. Como vocês já sabem, nós temos 3 avaliações por trimestre, não é diferente neste. Porém, nós temos 2 novidades. A primeira delas é que na A7 nós vamos ter uma prova interdisciplinar com filosofia. É uma prova que traz conteúdos da base comum, então estejam atentos ao que será desenvolvido nas aulas de Sociologia Base Comum nas 2 disciplinas. A segunda novidade é que para a A8, além da prova, que vocês já sabem que funciona por itinerário, nós teremos um bônus, uma atividade bônus que vai ser desenvolvida no AVA. Então eu peço a gentileza de que vocês estejam atentos às postagens lá no nosso bloco de tópicos especiais no AVA, pois todos os comandos para aqueles que se interessarem para atividade bônus serão postados lá. Por fim, nós temos a A9, que não traz grandes novidades, é uma prova formal, assim como vocês já fizeram na A3 e na A6, tem formato Enem e aborda conteúdos da base. Mas vamos então começar a nossa aula de hoje? Pessoal, trouxe aqui uma matéria, na verdade eu vou ler só uma provocação desta matéria, quem tiver interesse pode acessar aí pelo site. Ela trata das propostas que os candidatos ao governo do Distrito Federal tinham para o tema mobilidade urbana. Este é o assunto que vai nortear a nossa aula e através dele nós vamos discutir a ocupação do espaço público. O texto da matéria, aliás, o título da matéria, dizia: você conhece as propostas de mobilidade urbana dos candidatos ao GDF? É uma matéria do ano de 2018, quando nós tivemos, portanto, as últimas eleições locais. Vejam só o trecho que eu quero destacar para vocês. A maioria da população das cidades dormitório trabalha no DF, ou apenas no plano piloto, que almoça com 2 milhões de pessoas e janta com menos de 300 mil, demonstrando o movimento fortemente pendular desse lugar. Apenas para exemplificar, em Águas Lindas, cidade do entorno, 59% da população economicamente ativa trabalha no DF, praticamente metade desse número no plano piloto. Então, destacando aqui, pessoal, para vocês as seguintes passagens. O plano piloto, onde nós nos encontramos, no espaço do Colégio Militar, o plano piloto, no horário do almoço, tem 2 milhões de pessoas. Já no horário do jantar, menos de 300 mil pessoas. Percebam a força do movimento interno de circulação das pessoas. 59% da população economicamente ativa de uma cidade próxima, que é Águas Lindas, trabalha aqui, especificamente no
plano piloto. Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos partir para a leitura comentada de um texto que me foi indicado pelo nobre professor Adriano, de Geografia, aqui do 3º ano, que é um ensaio que vai dialogar com os conceitos de acessibilidade e mobilidade geográfica. Lembram que no 2º ano vocês estudaram sobre mobilidade na perspectiva da estratificação social, né? Mobilidade social. Aqui a gente vai fazer um recorte para falar dessa mobilidade geográfica das pessoas, como é que elas circulam, como é que é o fluxo delas no espaço urbano. O texto base está disponível para vocês no AVA, então eu peço que vocês acessem. O título é Mobilidade Geográfica e Acessibilidade, uma proposição teórica. Vamos lá? Este é o texto que nós vamos abordar na aula de hoje. Acessei ele pelo arquivo PDF, da mesma forma como eu espero que vocês acessem aí no AVA. Texto Mobilidade Geográfica e Acessibilidade por uma proposição teórica foi publicado na revista GEL da USP. Vamos lá, pessoal. O senso comum e algumas práticas profissionais associam quase de imediato mobilidade à migração e acessibilidade à adaptação do espaço urbano às necessidades de pessoas com diversos tipos de restrição. Então aqui, pessoal, a gente já tem uma primeira anotação a ser feita da nossa leitura, que é que o senso comum atrela mobilidade, ficou estranho isso aqui, hein, pessoal? Mobilidade à migração e a acessibilidade à adaptação. Em ambos os casos, a gente está falando do espaço do urbano, tudo bem? Só que esse texto vai propor a expansão destes conceitos para nós. Também é habitual estabelecer correspondência sem permeio entre cada um desses termos e uma dada área do conhecimento, ou seja, mobilidade como um domínio sobretudo da demografia, enquanto a arquitetura e o urbanismo se encarregariam, ainda que não exclusivamente, da acessibilidade. Essas assertivas são desenvolvidas ou diretamente questionadas neste texto. As alegações acima apenas servem como ponto de partida para uma proposta de reconstrução conceitual de ambos os termos, capaz de trazê-los para o âmbito da teoria geográfica e articulá-los dialeticamente. Para isso, é preciso superar, mas não apagar, seus sentidos cotidianos, outorgando-lhes operacionalidade e sintonia com o período atual histórico. Dar um primeiro passo nessa direção é o propósito deste pequeno ensaio. Partindo da conjectura de que mobilidade espacial e acessibilidade são conceitos fundamentais para os estudos lastreados na geografia, sua abordagem dentro dessa área do conhecimento, no entanto, ainda reclama atenção. Em nossa proposição, entre outros possíveis, 2 pressupostos de método são imediatamente requeridos. Primeiro, a irredutibilidade entre sistemas de objetos e sistemas de ações, como propriedade essencial do espaço geográfico e suas relações de contradição e complementaridade. E 2, a distinção entre possibilidades de ação, de um lado, e ações efetivas ou efetivamente realizadas, do outro. É imprescindível reconhecer a coexistência entre as ações como presente e as ações como futuros possíveis ou prováveis para condensar uma explicação e conformar uma linguagem apropriada ao conhecimento de uma realidade socioespacial. Instrumentalizar a pesquisa e a intervenção na realidade e classificar e relacionar fenômenos em si. Para alcançar o objetivo principal deste texto,
Poderíamos também recorrer ao conceito, oriundo da geografia quantitativa, de interações espaciais, entendido em seu sentido original como simples deslocamentos de corpos no espaço. Correa resgata o conceito livrando-o de suas conotações neopositivista e atribuindo-lhe a função de expressar os processos de circulação e comunicação e as transformações que necessariamente provocam nas frações do espaço que interagem. Assim, podemos distinguir de um lado interações efetivamente realizadas e de outro possibilidades de interação dadas pelas condições geográficas de cada momento histórico, porém impedidas de se realizar por circunstâncias políticas, econômicas e sociais desfavoráveis. Isso aqui é muito importante para nós, para a nossa disciplina, pessoal. Interações realizadas e o impacto que as circunstâncias políticas, econômicas, sociais têm para a efetividade dessas interações. De que forma que os contextos, as conjunturas impactam nas interações e na mobilidade das pessoas. Mais do que isso, o que estabelece, em última instância, um determinado uso do território. Isso aqui também interessa à sociologia, o uso do território. Em detrimento de outros possíveis, é o instável jogo de forças entre os agentes da regulação híbrida do território, ou seja, os representantes do Estado, do mercado e das organizações de solidariedade. As noções de fluidez efetiva e fluidez potencial convergem para esta ideia. Cumpre ainda ressaltar que, no que tange ao termo mobilidade, os adjetivos espacial ou geográfico são necessários para distingui-los de outras formas, como a econômica, a social ou a do trabalho, esta última no sentido de mobilidade entre ramos produtivos. Aqui dialoga com o que eu falei para vocês no início, antes da leitura, que nós vamos tratar aqui da mobilidade das pessoas no espaço geográfico, dialogando com a perspectiva da ocupação do espaço público. A gente não está falando de mobilidade social entre classes sociais, ok? Tópico um sentido mais abrangente de mobilidade espacial ou geográfica. Seja social, econômica ou espacial, a mobilidade é um atributo do agente. Significa o quê, pessoal? Agente é aquele que age, o que realiza a ação. De acordo com o Lian, a mobilidade espacial é a capacidade de um agente de se deslocar a pé ou por algum meio de transporte. Mobilidade é uma capacidade, de deslocamento. Em nossa proposta, o conceito de mobilidade se amplia e, além da movimentação ou locomoção em si, envolve a capacidade do agente, indivíduo, empresa, instituição, de fazer movimentar bens ou mercadorias. E também informação banal ou produtiva. Então, quando o agente, seja ele uma pessoa, uma empresa, uma instituição, como o Estado, como um órgão setorial, faz circulação de bens e informações, a gente vai estar falando também de mobilidade. Isso significa que o grau de mobilidade de um agente também se mede por seu poder político. Ou econômico de desencadear fluxos materiais ou informacionais. Essa concepção de uma mobilidade tripartite se caracteriza por duas categorias de variáveis: as internas,
ou condições intrínsecas ao agente, e as externas, ou condições extrínsecas aos agentes. As variáveis internas são combinações de qualidades próprias, únicas para cada agente, que incluem desde saúde, idade e rendimento de um indivíduo até o grau de capitalização de uma empresa e seu poder de influência em decisões dos estados a seu favor. As condições extrínsecas ou variáveis externas, por sua vez, afetam diretamente a mobilidade espacial de cada agente, em cada fração do espaço e em diferentes escalas geográficas. São aquilo que entendemos por acessibilidade, cuja definição será apresentada mais adiante. Então percebam, pessoal, para a gente conseguir analisar a mobilidade, a gente precisa reconhecer que relações de poder estruturam esta noção. Então, isso vai dialogar com a capacidade que uma pessoa tem de movimentar-se, movimentar dinheiro, movimentar riqueza, movimentar bem e movimentar informação, a capacidade intrínseca a ela, como as suas possibilidades de fazer essa movimentação, e o extrínseco, que são a oferta de serviço, né? A oferta de meios, de canais que possam ser usados para que esse trânsito, para que esse fluxo ocorra. Em suma, a mobilidade espacial é a capacidade de um agente de movimentar-se a pé ou por algum meio de transporte e de fazer movimentar bens e informação. Essa capacidade varia em função de uma série de atributos, dos quais os mais importantes são a condição econômica do agente e a acessibilidade, isto é, as condições geográficas de cada fração do espaço e da escala de deslocamento. Peço que vocês recorram à matéria que eu usei de motivação para a nossa aula de hoje, hein? De que a população do entorno se desloca para trabalhar no Distrito Federal. Então, quando há esse deslocamento, há a perspectiva da mobilidade desencadeada. Essas pessoas movimentam o quê? Força produtiva, elas vêm trabalhar, tá bem? As decorrências desta abordagem para os estudos geográficos podem ser promissoras, a começar pelas contradições entre, de um lado, a mobilidade da força de trabalho, em muitos dos casos cada vez mais precária, e, de outro, a mobilidade do capital cada vez maior. A mobilidade geográfica da força de trabalho, considerando tanto a produção quanto a reprodução social, está sujeita a diversas restrições, como a precariedade dos serviços de transporte público coletivo, tarifas elevadas de transporte, espraiamento das periferias urbanas em grandes extensões, dissociação entre o planejamento urbano e o planejamento de transporte, como causa e consequência uns dos outros. Então, para a gente pensar nessa mobilidade espacial, esses agentes circulando pelo espaço público, a gente precisa pensar nas condições que são disponíveis e os usos destes serviços de mobilidade, pessoal. Por sua vez, a mobilidade do capital financeiro e das mais diversas frações do capital produtivo, industrial, agropecuário, serviços produtivos e serviços básicos, está cada vez mais livre de obstáculos em termos normativos e materiais. Faz parte ainda da mobilidade do capital a capacidade de seus agentes de fazer movimentar insumos, mercadorias e até mesmo plantas industriais, além, é claro, da informação. É possível argumentar que a mobilidade da força de trabalho poderia contar com o revolucionário suporte das tecnologias da informação e comunicação, particularmente na forma de teletrabalho. Teletrabalho foi muito
utilizado com a pandemia. Vocês que estão conectados aí com as informações mais atuais, né, pessoal, devem saber que no Brasil tem-se tido bastante incentivo ao teletrabalho. Um dos motivos que fazem as pessoas aderir a ele é não precisar sair de casa para trabalhar, então o tempo que é economizado com o trânsito. Já tem dados, eu vou pesquisar e trago para vocês. Pode ser aí no chat, pode ser no fórum de repente. O percentual de servidores públicos que vai aderir definitivamente ao teletrabalho, se não me engano, está na casa de 20%. Podem, se vocês tiverem acesso aí às redes sociais, os buscadores mais rapidinho do que eu aqui na gravação não consigo fazer isso, verifiquem aí para mim, se não me engano, está em 20% o número de servidores que vai aderir de forma definitiva ao teletrabalho, servidores públicos federais. Ok, vamos retornar aqui para a leitura. Teletrabalho, que teoricamente atenuaria os problemas devidos à precariedade do transporte público coletivo nos países periféricos e ou dos congestionamentos nos horários de pico. Independentemente da evolução da participação do teletrabalho em relação ao trabalho presencial nas últimas décadas e de quanto a realidade de hoje confirma ou contradiz previsões dos anos de 1980 e 1990, o fato é que, numa perspectiva mais particular, o advento e a difusão das TIC beneficiariam muito mais o capital, tornando-se em si mesmas um importante ramo produtivo. De um ponto de vista mais amplo, Carr, 2003, argumenta que as tecnologias da informação já passaram pela transição histórica da condição de tecnologias proprietárias para tecnologias infraestruturais. A exemplo das ferrovias e da energia elétrica, estão, portanto, cada vez mais banalizadas, fazendo parte das condições gerais de produção e chegando a ser consideradas pelo autor, o Carr, como commodities, por conta de sua padronização em escala mundial e de seus custos decrescentes. Assim, as TI têm ampliado consideravelmente a mobilidade de um número crescente de agentes de todos os tipos e de todas as classes sociais, transformando significativamente, por exemplo, o circuito inferior da economia urbana em muitos lugares. Nesse sentido, compreender como essas tecnologias interferem na mobilidade geográfica do capital e da força de trabalho se torna uma pauta de pesquisa das mais relevantes na geografia, e não só na geografia, na sociologia também, nas ciências sociais como um todo. Compreender como as tecnologias interferem na produção dessa relação, nova produção capitalista, né? Isso é muito relevante, tem textos muito bons já que discutem isso. Resta ainda mencionar que a mobilidade espacial de cada agente, sejam quais forem suas variáveis internas, muda em função do lugar, da região ou do território em que se encontra, o que nos remete à acessibilidade. Tópico: acessibilidade como atributo do espaço geográfico. Sem concordar inteiramente com Vasconcelos e Ulian, mas levando em conta suas contribuições, consideramos a acessibilidade a partir dos dois pressupostos de método já mencionados, como um conjunto de meios materiais, regulações ou normas e serviços que, reunidos num dado subespaço, permitem oferecer à população local ou regional a possibilidade de se deslocar ou de fazer movimentar bens e informações para lugares específicos, centrais ou periféricos. Temos aí, novamente, uma definição tripartite. Então, percebam que quando a gente falou de mobilidade, a gente falou do fluxo. Quando a gente vai falar de acessibilidade, a gente está falando das condições para acessar determinado lugar. Trata-se, na verdade,
das variáveis geográficas que interferem na mobilidade espacial de cada agente, expressas em condições infraestruturais, sistema viário, antenas de telefonia móvel, cabos de fibra óptica, etc. Normativas, como as leis de trânsito, rodízio de veículos e horários de carga e descarga de cada município, formas de permissão ou concessão de serviços públicos de transporte e comunicações e de serviços, como transporte público, banda larga de internet, entrega expressa, correios, telefonia móvel, logística, etc., que se apresenta em um determinado conjunto de agentes. De que maneira cada agente vai se valer dessa combinação única em cada lugar, de infraestruturas, normas e serviços, dependerá de suas características intrínsecas ou variáveis internas, principalmente a econômica. O que isso quer dizer, pessoal? Que a acessibilidade é condição. Condição de infraestrutura, então preciso ter uma rua para eu ir do ponto A para o ponto B. Precisa de ter normas, é uma condição normativa, leis que garantam este acesso, leis que garantem acesso, que facilitam acesso e serviços que proporcionem o acesso, como o transporte público. E quando a gente fala de mobilidade de bem e serviço, informação, a gente puxou aqui o tema das tecnologias, da banda larga, da internet. Então, se a pessoa vai ter acesso a precisa ter acesso a determinada informação, ela precisa ter condições de ter acesso a determinada informação, por exemplo. A acessibilidade é, portanto, um atributo dos lugares, das regiões e dos territórios e oferece melhores ou piores condições ao deslocamento de passageiros, bens e informações. A acessibilidade é um atributo que melhora ou piora a condição de mobilidade, a condição de deslocamento de pessoas, de bens e de informações. Tranquilo até aqui, pessoal? Já vai terminar nossa leitura, hein? Subtítulo era da acessibilidade. A partir do que foi discutido, podemos dizer de maneira bastante simples que um agente é mais ou menos móvel, enquanto um subespaço é mais ou menos acessível. Ou seja, uma pessoa tem maior mobilidade se o espaço oferece mais acessibilidade, mais condição. A mobilidade espacial é a única para cada agente, ainda que, hipoteticamente, todos tenham sua disposição exatamente o mesmo arranjo geográfico em diversas escalas, isto é, que compartilhem de uma mesma combinação de infraestrutura, normas e serviços de circulação e comunicação para empregar os termos de Hafstein. Então, pessoal, imaginem só, todos vocês, alunos do Colégio Militar, podem usar de um conjunto de meios para acessar o Colégio Militar. Sejam os ônibus fretados, seja o sistema de transporte público, seja o automóvel particular da família de cada um de vocês. A depender da configuração da família, da pessoa, o meio de acessar o colégio vai ser diferente. O que nos interessa aqui é que, de alguma forma, vocês se movimentam e acessam o espaço do colégio. É também razoável afirmar que as variáveis interna e externa mais significativas para a ampliação da mobilidade de um agente são, respectivamente, a renda e as infraestruturas. Isso aqui é bem importante, pessoal, vou tentar grifar. As variáveis interna e externa mais significativas são a renda e a infraestrutura. Por quê, pessoal? Pessoas que têm mais renda, no geral, moram em locais que têm mais acesso a serviços, ao local de trabalho. A gente vai discutir isso lá na base. Provavelmente vão precisar de menos tempo, ou então vão ter um carro para ir
Então, pessoas de renda mais baixa normalmente moram mais distantes dos seus locais de trabalho, e aí vão perder mais tempo em deslocamento, vão precisar pegar um ônibus, pegar o metrô, por exemplo. A combinação de cada fração do território, de rede suporte e rede serviço, gera um conjunto de possibilidades de circulação, comunicação e de uso do território em cada momento histórico. Nesse sentido, a rede geográfica é uma intervenção no espaço cujo objetivo é criar acessibilidade, ampliar a mobilidade dos agentes e facilitar as interações espaciais. A passagem dessas possibilidades de circulação e de comunicação do estado de latência para o estado de existência e sua abrangência social dependem da política, do jogo de forças sociais que envolve o Estado, as empresas e as diversas formas de organização da sociedade civil. Olha aqui um forte ponto de ligação com os nossos últimos conteúdos de cidadania e de movimentos sociais. Vejam isso aqui, pessoal. A passagem das possibilidades para a sua existência depende do jogo da política, do jogo de forças entre o Estado, o mercado e a sociedade civil organizada. Lembram das nossas aulas, das ONGs e dos movimentos sociais? A gente tem exemplos de movimentos sociais que tratam especificamente do tema mobilidade urbana. Retornando, teoricamente, é possível associar o conceito de acessibilidade às noções de organização do território e de fluidez potencial ou virtual. Simetricamente, o conceito de mobilidade espacial associa-se às noções de uso do território e fluidez efetiva. Nós já estamos encerrando a leitura. Com base nisso, é possível questionar o epiteto da Era da Mobilidade, atribuído ao período histórico atual pela mídia, pelas universidades e também no mundo dos negócios. Há uma dupla contradição que se estabelece aí. Primeiro, no que compete ao próprio deslocamento, a globalização seria mais bem designada como era da acessibilidade, ou era da imobilidade relativa, já que a difusão desenfreada de infraestruturas, a intermediação cada vez maior dos objetos técnicos sofisticados e o alargamento das escalas de ação tem criado um abismo entre os diferentes agentes em termos de mobilidade geográfica. Para as populações de maneira geral, o desenvolvimento técnico e a difusão espacial dos transportes e das telecomunicações ampliam a fluidez potencial, ao mesmo tempo em que diminuem relativamente a fluidez efetiva. E a segunda contradição, totalmente relacionada à primeira, reside no fato de que cada vez mais agentes de todas as classes sociais ascendem a dispositivos eletrônicos, computadores, tablets e smartphones, ou seja, possuem, e as redes sociais, dotando-se, portanto, de uma mobilidade que, em períodos históricos anteriores, era inexistente ou inacessível. Essa nova dimensão de mobilidade geográfica mais plural ainda esconde muito de suas potencialidades sociais, culturais e econômicas, para propósitos tanto conservadores como emancipatórios. O reconhecimento do descompasso entre acessibilidade e mobilidade espacial se apresenta como um elemento de uma pauta de estudos geográficos mais amplos que decorrem da diferença entre uso potencial e uso efetivo do território. E é isso aqui que nós vamos discutir mais profundamente lá na base. Como é que articulados os conceitos de mobilidade e acessibilidade dentro daquilo que vocês nesta aula já aprenderam, como as condições de, o conjunto de infraestruturas para isso, impacta na ocupação do espaço urbano.
Pessoal, estou deixando um vídeo complementar para vocês assistirem, que dialoga diretamente com o tema da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dos conceitos de hoje e eu espero vocês também na nossa aula de base. Até mais!